Oi, pessoal! Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas a outro vídeo da nossa série Fala aí Brasil, onde nós falamos um pouquinho das variações linguísticas presentes no português do Brasil. Vocês têm acompanhado a nossa série? Se ainda não viu os vídeos anteriores, eu convido vocês a conhecerem mais sobre o nosso canal e nos acompanhar pelas redes sociais, que os links eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. E das pessoas que estão acompanhando os vídeos, vocês estão gostando? Eu estou gostando muito das trocas que a gente vem fazendo. Bom, eu sou a professora Luma e hoje eu vou falar para vocês sobre a variação lexical. Primeiramente, vamos pensar sobre o que é a variação lexical. Temos esse tipo de variação quando em uma mesma língua há diferentes formas de se referir a uma mesma coisa. Então, de novo, a gente tem esse tipo de variação quando numa mesma língua a gente tem diferentes formas de se referir a uma mesma coisa. E ela pode acontecer por diferentes motivos. Pode ser por variação de lugar, ou seja, uma mesma coisa pode ser dita de formas diferentes dependendo da região em que você se encontra. Pode acontecer também pela situação em que você está, se você vai precisar usar o vocabulário mais formal ou informal, ou também com relação à idade do falante. E antes de partirmos para os exemplos, é importante ressaltar que não tem um jeito certo ou um jeito errado de falar quando se trata das diferentes palavras. Todas estão certas e é o que nos permite ver o quanto a língua é dinâmica e está em constante transformação. Então, vamos começar pensando sobre como nós nos apropriamos dos nomes das marcas de produtos para nos referirmos a ele em si. E isso é até uma figura de linguagem chamada metonímia. Então, vemos que ao invés de goma de mascar, nós chamamos de chiclete. E chiclete, na verdade, é a marca desse produto. Então já vemos aí uma variação. Goma de mascar, mas ninguém chama de goma de mascar, mas nós chamamos de chiclete, certo? Temos também o exemplo de água sanitária. O produto é a água sanitária, mas você pode ouvir Cândida, que boa, que é o nome desse produto, é o nome da marca desse produto. Nós podemos ter também palha de aço. E palha de aço a gente chama de Bombril, que na verdade é a marca desse produto também. Então, pode ser que você escute pessoas falando palha de aço, mas é mais comum você ouvir Bombril. Temos também a lâmina de barbear, que a gente chama de Gillette. Mesmo que seja de outra marca, a gente acaba chamando de Gillette esse produto. E por aí vai, tantos outros produtos que a gente substitui o nome pela marca. Nós temos também, aqui no interior de São Paulo, algumas variações que são bem curiosas. Esse objeto aqui, por exemplo, que eu estou mostrando nesse slide. A gente usa para lavar o chão, o carro, enfim. Como que vocês chamam? Comentem aqui para mim. Como que vocês chamam esse objeto? No interior de São Paulo, você pode escutar pessoas chamando de mangueira ou de borracha. O que é até curioso, porque borracha, a gente também chama esse objeto que está aqui, que a gente usa para apagar, né? Quando a gente escreve. Então, você pode reconhecer, né, pessoas chamando de mangueira ou de borracha. E aí, temos também esse objeto aqui. Como que vocês chamam? Esse também é um outro objeto que tem uma variação muito curiosa no interior de São Paulo. A gente usa esse objeto para secar a louça, né? Então, você pode ouvir de diferentes formas. Você pode ouvir tanto pano de prato quanto guardanapo. O que também é bastante curioso, porque guardanapo é esse objeto que está aqui, que é aquele paninho, aquele papel quadradinho que a gente usa para limpar a boca quando a gente come tudo. Então é até interessante, né? Eu vou lavar o pano de prato, eu vou lavar o guardanapo, mas o guardanapo é descartável. Então é bem interessante essa variação. Vamos pensar então sobre as diversas variações que a gente pode encontrar depois dessas, né? E aí você me conta também nos comentários o que você achou dessas palavras e quais você já conhecia, quais você usa. Comenta aqui para mim e me fala também de onde que você nos escuta, de onde que você nos assiste. Então, no interior de São Paulo, também é muito comum a gente encontrar muitos nomes para essa fruta. Como que você chama essa fruta? Tem pessoas que chamam de tangerina, de mexerica, de poncã,
Mas tem também em um outro nome que é bastante ouvido, que é geralmente na região sul, que é bergamota. Então, aqui no interior de São Paulo você vai poder ouvir tangerina, poncã, mexerica, e no sul você escuta bergamota. Esse alimento aqui, por exemplo, também tem uma grande quantidade de variação pelo Brasil, na língua portuguesa, né? Ele tem muitos nomes. Então, hoje em dia, nós vemos que pessoas de diferentes regiões estão incorporando as expressões de outros lugares. Então, quando eu digo uma variação, ela não é, propriamente e somente daquele lugar. Pode ser que você escute em outras regiões também. Mas, normalmente, em São Paulo, a gente ouve a variação de pão francês. Em Minas Gerais, a gente ouve a variação de pão de sal. Mas pode acontecer de São Paulo você ouvir pão de sal, e em Minas Gerais você ouvir pão francês. Como eu disse, as pessoas já estão incorporando outras expressões. Em Sergipe, essa variação é jacó. Essa imagem, esse pão, a gente chama de jacó. No Ceará, você vai ouvir carioquinha. No Pará, careca. E tanto em Piauí quanto em Manaus, a gente pode ouvir massa grossa. Aí, tem uma outra coisa que é bastante interessante, que é o pão careca, que como eu disse para vocês, no Pará, esse pão aqui, ele se chama careca. Mas a gente pode ouvir aqui em São Paulo pão careca para se referir a esse tipo de pão. E é até interessante também que esse pão, você pode ouvir pão careca, pão doce ou pão de leite. E ainda, falando sobre alimentos, vocês já comeram esse doce aqui? Nossa, é uma delícia. Eu adoro esse doce, principalmente agora no frio. Aqui em São Paulo, a gente chama de canjica. E no Nordeste, ele pode ser chamado de mungunzá. Então, você pode ouvir canjica ou mungunzá. Como que você fala esse doce? A gente também tem uma outra, e essa variação ela é muito legal. E, nossa, gente, eu adorava tanto isso quando era criança, e eu fazia de muitos sabores. A gente pode encontrar com nomes bem diferentes, e esse não tem nem como a gente falar que é predominante de uma região, porque, na verdade, em todo lugar a gente pode ver um nome diferente. Não tem como dizer de qual região que é. Então, você pode encontrar como geladinho, gelinho, chup-chup e sacolé. Normalmente, você tem sacolé no Nordeste, mas as pessoas daqui de São Paulo, por exemplo, já estão se apropriando dessa variação também. E essa foto aqui, nossa, já vendo essa foto me deu uma vontade de comer cachorro quente. Como que vocês chamam essa comida aqui? Aqui em São Paulo, a gente chama de salsicha. Mas no Sul, você pode ouvir as pessoas falando a palavra vina para se referir a esse tipo de alimento, a salsicha. Certo? Salsicha e vina. Agora, esse é o nosso último exemplo de comida. E essa daqui, como que vocês escutam as pessoas falarem o nome dela? Ela tem bastante variação também. Então, a gente escuta mandioca, principalmente aqui em São Paulo, macaxeira no Nordeste e aipim, a gente pode ouvir lá no Rio de Janeiro, mas aipim também já tem lá no Nordeste. Então, mandioca mais na região Sudeste, Sul, macaxeira e aipim lá no Nordeste e aipim no Rio de Janeiro a gente também escuta. E essa foto, por exemplo, quando vocês veem essa imagem, como que vocês se referem a essas duas pessoas? Você pode ouvir muitas variações. Eu penso que aqui no Sudeste, o que a gente mais escuta é menino e menina, certo? Garota e garota, as pessoas usavam mais no passado, mas você ainda pode ouvir garoto e garota. Agora, essas outras palavras, guri, piá e guria, você vai ouvir mais na região sul do Brasil. Então, menino e menina, aqui em São Paulo, garota e garota, você também pode ouvir. E guri, piá e guria, você escuta mais na região sul. E agora, se tratando disso que está representado nessa imagem também, a gente pode encontrar uma variação daquela que eu falei para vocês com relação à faixa etária. Hoje, nós chamamos isso de carro. Mas gerações anteriores conheciam como automóvel, certo? Carro e automóvel. E esse bichinho aqui, como que vocês chamam? Eu conheço como pernilongo, mas tem outras regiões, como no Nordeste, por exemplo, que a gente pode encontrar as pessoas chamando de muriçoca. Então,
pernilongo ou muriçoca, certo? Tem esse objeto aqui também, que tem uma variação bem legal. Quando era criança, eu adorava comprar uns bem grandes, assim, para colocar bastante coisa. Aqui em São Paulo, a gente pode ouvir as pessoas chamando de estojo. Em Minas Gerais, por exemplo, você pode se deparar com pessoas chamando de bolsinha de lápis, enquanto que na região sul, por exemplo, se chama de penal. Então, pessoal, a gente vê que tem muitas outras variações que a gente poderia ter destacado aqui nesse vídeo. Mas se a gente fosse falar de todas, a gente ficaria para sempre aqui. Pensando até que a língua ela está sempre em constante transformação, modificação, ela está sempre se adaptando, variando. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês já tinham ouvido falar desse tipo de variação, da variação lexical? E dessas palavras que eu fui falando aqui, teve alguma que você achou super diferente, que você nunca ouviu? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esqueça de nos contar de onde você é e quais dessas palavras você usa. Ah, e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas redes sociais que eu coloquei aqui no vídeo, no nosso slide. E também eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Então, foi muito bom trocar ideia com vocês. Eu espero vê-los em breve e fiquem em casa, se cuidem. Um beijo e até logo. Tchau!